Haidar bota Julsa em seu carro e pede que ela espere um momento para ir embora. Haidar vai perguntar a Fuzun como isso aconteceu, mas Fuzun não considera importante explicar isso agora e o relevante é que Julsa está livre das garras de Azize, que a manteve distante por todos esses anos. Fuzun conta que tinha chamado Julsa para reencontrar o filho, mas ela não pareceu nada animada. Haidar imagina que ela está em um estado catatônico por pensar que Miran morreu. Fuzun se sente com o dever cumprido, mesmo que não tenha sido Miran a vir buscar a mãe. Haidar pede a Fuzun para continuar guardando o segredo de que Julsa está viva porque precisa de tempo para preparar Miran e Dona Sukran para a verdade. Fuzun pede em troca que ele convença Nazu que ela não é uma inimiga e não faria nada contra o Sadoglu, muito pelo contrário, apenas contra Azize para reparar o mal que ela fez. Tempo depois, Azize chega ao local com Nazu e parte para cima de Fuzun, exigindo saber onde está Julsa. Fuzun alega que não está mais com ela e só chamou Azize por outro motivo. Firat se aproxima e Fuzun conta que só queria entregar Azize para ele, em troca de receber tudo o que é dos Aslambei. Azize pensa que Fuzun não sabe onde está Julsa, senão já estaria usando a nora contra ela. Fuzun pede seu pagamento logo, mas Firat só pretende fazer a transferência mais tarde. Fuzun avisa que ele vai se arrepender se tentar lhe passar a perna, mas Firat garante que os bens da família Aslambei vão continuar sendo da família e ela não precisa ter nenhuma dúvida disso. Fuzun pede a Nazu que não se deixe ser enganado por uma cretina como Azize novamente, então vai embora. Azize espera que Firat não tenha sido tonto de cair na lábia de Fuzun, mas Firat só pode decidir alguma coisa depois que Azize esclarecer tudo o que aconteceu recentemente. Zerá passa de táxi na estrada onde Mahfuz está jogado e corre para socorrê-lo com o motorista. Mahfuz acorda sem se lembrar que conseguiu ligar para Zerá contando onde estava. Zerá pergunta quem o agrediu tão feio, mas Mahfuz só consegue explicar que levaram Julsa. Zerá liga para o marido enquanto o taxista ajuda Mahfuz a entrar no carro. Julsa se espanta com o toque do celular de Haidar e joga o aparelho, com medo de alguém encontrá-la e raptá-la de novo. Zerá escuta na linha que Haidar está com Julsa nesse momento. Haidar não percebe que a ligação foi atendida e a esposa está ouvindo que ele vai levar Julsa para ver a mãe. Azize termina de contar que Fuzun foi quem envenenou Reyhan e participou de alguma forma no sequestro de Miran, além de que já fez as pazes com seu maior inimigo. Firat não sabe se acredita nisso, mas Azize garante que ele pode confiar e só ajudou a mentir sobre a origem do rapaz pelo bem dele. Firat vai ligar para Miran, mas Nazu e Azize pedem que ele não conte para o mocinho que Fuzun é a responsável pela morte do filho dele, senão Miran vai se dar muito mal. Firat não entende por que Azize quer evitar que Miran seja um assassino, se foi isso que ela desejou a vida toda. Nazu atende uma ligação de Miran, que pede para ele voltar para casa para conversarem. Reyhan fica temerosa quanto ao que Miran quer fazer, mas ele garante que vai cumprir sua promessa e só precisa que não existam mais segredos na família. Mais tarde, Miran e Reyhan chegam na mansão Sadoglu. Um rapaz entra acompanhado de um segurança e Miran diz que Sian tem que aparecer para explicar o que tem a ver com ele. Sian aparece e manda Miran falar logo, já que pelo visto descobriu tudo mesmo. O rapaz confirma que é um dos falsos policiais que sequestrou Miran. Miran acusa Sian de também ter enviado os doces que mataram um de seus bebês, mas ele não aceita essa acusação porque não é tão baixo como Azize. Nazu inventa que também receberam doces da empresa e não foi Sian que enviou, por isso disseram que Haidar tinha enviado para despistar, e o diagnóstico de Reyhan foi que não havia sinal nenhum de substância estranha no corpo, então a neta pode ter perdido o filho por um problema comum da gravidez. Sian espera que Miran acredite agora que ele não queria matar ninguém, mas assume que nunca vai aceitá-lo como membro da família. Sian inventa que o motivo do sequestro foi dar um susto em Miran e colocá-lo no lugar do bastardo que é, e também se vingar do tiro que ele deu em Azad. Azad pede para o pai não envolvê-lo nisso porque confia plenamente que Miran atirou para lhe salvar de Azize. Miran perdoa o tio pelo bem da família, mas Sian nunca vai perdoar Miran por tudo que ele fez e espera que Reyhan perceba que vai se dar mal por escolher ficar com ele. Sian conta que Nazu sabe muito bem o motivo de tudo o que fez e revela que o pai era amante de Azize na juventude. Sian também revela que eles tiveram um filho, mas mente que ele morreu e Nazu se afastou de Azize porque pensou que ela tinha morrido também,
Por isso a maldita, que na verdade se chama Aice, tem esse sentimento de vingança contra a família Sadoglu. Cian desafia o pai a revelar o resto para a família e se retira. Haidar conversa com o médico que levou para avaliar Julsa. Será se aproxima escondida da casa de Sukran e escuta o homem falando para o marido que Julsa precisa ter um acompanhamento psicológico porque não está nada bem devido a tudo que sofreu. Julsa relembra que aquela casa era de seu avô e visualiza quando ela e Haidar entravam por aquele portão para namorar, mas logo fica com raiva dele por não tê-la procurado e provocado a morte de Miran. Haidar garante que teria movido o mundo para encontrar Julsa se soubesse que ela estava viva, mas infelizmente mentiram para ele. Julsa acha que ele não devia ter acreditado nisso sem ter visto com os próprios olhos que ela morreu mesmo, pois ela jamais pensaria que ele morreu. Será escuta a conversa sofrendo muito. Julsa sente que Haidar não a amou de verdade, mas ele jura que sim e até hoje a ama, por isso nunca foi feliz de verdade e se sentia culpado por não ter protegido a amada. Julsa conta que escondeu o filho para proteger Haidar. Haidar conta que viu o filho, e ele se parece muito com a mãe. Julsa quer visitar o túmulo de Miran, então Haidar vai ter que contar toda a história para ela entender como estão as coisas hoje em dia, começando por dizer que Miran está vivo e Azizê mentiu para ela. Julsa implora para que ele não a iluda mais porque já foram muitas promessas sem serem cumpridas e agora só tem vontade de ver a mãe. Haidar promete que vai trazê-la e pede para Julsa descansar um pouco. Será se esconde ao ver Haidar saindo da casa. Haidar promete que Azizê vai pagar por ter roubado as vidas de todos que ama e vai embora. Nazu é obrigado a confirmar que ele e Azizê eram muito apaixonados, mas foram separados pela sua mãe, que não aceitava o relacionamento. Nazu conta que um dia ia enfrentar o pai pelo amor de Aice e do filho que eles tinham, e iria embora com os dois se não fosse aceito, mas infelizmente aconteceu um incêndio e pensou que ambos tinham morrido queimados. Heian pensa que o avô deixou todos sofrerem por ficar calado, mas Nazu explica que descobriu recentemente que Azizê e Aice eram a mesma pessoa e só então entendeu o motivo da vingança dela. Anda não entende como o sogro não reconheceria uma pessoa com quem teve um filho, então Nazu conta que Azizê apanhava muito do marido e teve que fazer cirurgias plásticas para reconstruir o rosto. Por isso não tem nada a ver com a Aice que ele conhecia e pensou que tinha morrido. Nazu conta que a mãe mentiu para Aice que ele a tinha abandonado enquanto ela se recuperava das queimaduras, por isso sempre quis se vingar dele. Heian se revolta porque o avô a vida inteira foi injusto com ela por amar Miran, enquanto não foi capaz de defender o próprio amor. Heian também reclama com Andan por ter tentado arranjar um casamento com um velho, como se tivesse culpa de alguma desgraça da família. Nazu jura que daria sua vida para voltar no tempo, mas Heian diz que não precisa mais porque não tem como consertar o passado, então vai embora da mansão. Miran persegue a esposa na rua. Heian espera que o marido não queira passar pano para nada do que Azizê e Nazu fizeram, pois ele também sofreu muito por conta dessa vingança sem sentido. Heian percebe que Azizê tentou salvá-la com seu filho para tentar ser perdoada, mas isso jamais vai acontecer porque o buraco é bem mais embaixo. Miran pede a Heian que ignore a existência de Azizê, pois tudo que ela fez contra todos foi porque recebeu importância demais, mas Heian precisa enfrentar essa maldita para sentir algum conforto no coração. Miran implora para que ela não se torne amargurada por conta de tantas intrigas, pois foi assim que Azizê se tornou uma vilã e não gostaria que o filho deles herdasse sentimentos ruins. Heian precisa ver Azizê justamente para não ficar com esse ódio guardado no coração. Zerá observa Julsa dormindo e não está disposta a permitir que o retorno dela acabe com sua família. Zerá tropeça e bate no móvel, então Julsa acorda assustada com a presença dela. Zerá conta que é a esposa de Haidar e mãe das 3 filhas dele. Julsa não entende por que teria que saber disso, então Zerá tenta comovê-la mostrando suas meninas e contando algumas coisas da vida delas com Haidar, que é uma pessoa indispensável e não gostaria que ele descuidasse da família por ter reencontrado um amor do passado. Julsa alega que só tem interesse em ficar com a mãe e visitar o túmulo de Miran. Zerá percebe que a mulher não sabe que Miran está vivo, então mente que Dona Sukran também morreu para acabar com as esperanças de Julsa em permanecer ali.